Mais de 1 milhão de pessoas morreram em um único desastre natural. E isso ocorreu mais de uma vez. Então, se você quiser saber quais foram, então venha comigo conhecer os piores desastres naturais da história. Olá, eu me chamo Daniel Firino e seja bem-vindo ao canal. Que história é essa? No vídeo de hoje vamos falar sobre os piores desastres naturais da história. E alguns deles chegaram a vitimar mais de 1 milhão de pessoas. Então, venha comigo conhecer o nosso Top 10. Em 10º lugar, terremoto de Gansu, 1920. Eu já falei nesse terremoto em um outro vídeo aqui no canal, sobre os terremotos mais mortais da história. E caso você queira assistir, vou deixar o link aqui na descrição ou aqui em cima no card. O terremoto de Gansu ocorreu em 16 de dezembro de 1920 e matou aproximadamente 200 mil pessoas e causou danos consideráveis em diversas regiões da China. O terremoto chegou a ser sentido em regiões distantes. Cerca de 200 quilômetros de falha foram observadas. Além disso, houve um grande número de deslizamentos de terras, rios bloqueados ou desviados. 9º lugar, terremoto de Sumatra. O terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004 foi um terremoto submarino que ocorreu próximo de 1 hora da manhã de 26 de dezembro de 2004, com epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia. Ocorreu uma série de tsunamis devastadores ao longo da costa da maioria dos continentes banhados pelo Oceano Índico, o que causou a morte de 227.898 pessoas em 14 países diferentes. E além disso, inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. A situação de muitos povos e países afetados em todo o mundo provocou uma resposta humanitária. Ao todo, a comunidade mundial doou mais de 14 bilhões em ajuda humanitária. Eu também falei desse terremoto no vídeo sobre os piores terremotos da história, e também vou deixar o link aqui na descrição ou aqui em cima no card. 8º lugar, ciclone Coringa. Em 25 de novembro de 1839, a cidade portuária de Coringa, na costa sudeste da ilha britânica, foi atingida por um ciclone tropical que destruiu o porto. Conhecido como Ciclone Coringa de 1839 e às vezes também referido como Ciclone da Índia de 1839, ele matou mais de 300 mil pessoas, tornando-se a segunda tempestade mais mortal depois do ciclone Berrola de 1970. Muitos navios foram destruídos e casas foram devastadas por rios e córregos crescentes. As plantações foram inundadas e muitos animais morreram afogados devido às enchentes e tempestades. A cidade portuária não foi reconstruída após o ciclone. Alguns indivíduos que sobreviveram ao desastre reconstruíram suas casas longe da costa. Algumas autoridades britânicas chamaram a área de Hoppen Island, na esperança de proteger a cidade de futuros desastres ambientais. Em 7º lugar, terremoto de Antioquia de 526. O terremoto de Antioquia de 526 atingiu a Síria e, em particular, a cidade de Antioquia no Império Bizantino. Ocorreu em algum momento no final de maio de 526, provavelmente entre 20 e 29 de maio. Ele teve 7 pontos de magnitude e matou cerca de 310 mil pessoas. Isso foi no 7º ano no reinado do imperador bizantino Justino I. O terremoto causou graves danos a muitos dos edifícios em Antioquia, incluindo a grande igreja octagonal Domus Aurea. Apenas as casas construídas perto de montanha teriam sobrevivido. A maior parte dos danos, no entanto, foi resultado dos incêndios que duraram muitos dias logo após o terremoto, agravados pelo vento. O fogo foi descrito como tão intenso que houve literalmente uma chuva de fogo, deixando a cidade de Antioquia totalmente desolada. Em 6º lugar, o terremoto do Haiti. Esse terremoto de 7 pontos de magnitude atingiu Porto Príncipe, no Haiti, em 2010. Estima-se que 316 mil pessoas tenham morrido. Ele ocorreu no dia 12 de janeiro de 2010 e teve seu epicentro na parte oriental da península de Tiburon, a cerca de 25 quilômetros de Porto Príncipe.
O terremoto causou grandes danos a Porto Príncipe e outros locais da região. Milhares de edifícios, incluindo os elementos mais significativos do patrimônio da capital, como o Palácio Presidencial, o edifício do Parlamento, a Catedral, a principal prisão do país e todos os hospitais foram destruídos ou gravemente danificados. E com isso a gente chega na metade do nosso top 10. Se você chegou até aqui é porque você está gostando do vídeo e quer saber quais são os primeiros colocados da nossa lista. Mas antes de continuar, já deixa aqui o seu like para que possamos fazer mais vídeos como esse para você. E é bom fazer isso rápido, vai que algum desastre natural alcance você antes. Então já deixa aqui o seu like. Em quinto lugar, ciclone de Berrola. O ciclone de Berrola de 1970 foi um ciclone tropical devastador que atingiu o atual Bangladesh e Bengala Ocidental, na Índia, em 12 de novembro de 1970. O ciclone foi um dos mais mortíferos já registrados e também um dos desastres naturais mais mortíferos nos tempos modernos. Algo em torno de 500 mil pessoas perderam suas vidas, principalmente devido à maré de tempestade, que inundou muitas ilhas de pouca altitude do delta do rio Ganges. Este ciclone foi a sexta tempestade ciclônica da tempestade de ciclones do Oceano Índico Norte de 1970 e também o mais intenso. A cidade Tana de Tassumudi foi o local mais severamente afetado, sendo que 45% da população de 167 mil morreram como consequência da passagem do ciclone. Em quarto lugar, o terremoto de Tangshand de 1976. O terremoto de Tangshand de 28 de julho de 1976 foi o mais grave terremoto que afligiu o mundo moderno em relação a vidas perdidas, tendo sido registrados 7,5 graus na escala Richter. O terremoto atingiu a cidade de Tangshan, na República Popular da China, próximo das 4 horas da manhã, matando 242.419 pessoas, de acordo com os dados oficiais. Mas, segundo algumas fontes, esse número está estimado em mais de 600 mil mortos. Muitas das pessoas que sobreviveram ao terremoto ficaram presas sobre os edifícios que caíram, não resistindo à réplica de magnitude 7,1 após 15 horas do terremoto principal, seguidos de muitas réplicas de 5.0 e 5.5. Ondas sísmicas foram liberadas para longe e alguns edifícios localizados tão longe como Pequim, a 140 km do epicentro, ficaram danificados. Em terceiro lugar, terremoto de Shanxi. O terremoto mais mortal aconteceu na China em 23 de janeiro de 1556. Quando um forte tremor de terra de 8 pontos na escala Richter abalou a província de Shanxi, matando cerca de 830 mil pessoas. Ele atingiu mais de 97 municípios. Uma área de 840 quilômetros foi totalmente destruída e alguns locais tiveram mais de 60% da população morta. Fendas de aproximadamente 20 metros foram abertas em alguns locais e todas muito profundas. Junto com o terremoto, houve muitos deslizamentos de terra e locais com uma quantidade muito grande de pessoas foram atingidas, e isso ocasionou mortes em massa. Segundo lugar, a inundação do Rio Amarelo tem estimativa de ter matado entre 900 a 2 milhões de pessoas. Em 9 de junho de 1938, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, nacionalistas das tropas de Chiang Kai-shek romperam os diques que seguravam o rio perto da aldeia de Huaiyuankou, em Honan. O objetivo da operação era impedir o avanço das tropas japonesas, seguindo a estratégia de usar a água como substituto para os soldados. Ela inundou uma área de 54 mil quilômetros quadrados e matou entre 500 e 900 mil soldados chineses. A inundação impediu que o exército japonês tomasse a cidade de Zhengzhou, mas não impediu de alcançar seu objetivo de capturar Wuhan, a capital temporária da China na época.
Em primeiro lugar, inundações da China de 1931. A grande inundação do Rio Amarelo de 1931 é considerado um dos piores desastres naturais já ocorrido em todos os tempos em número de vítimas fatais. Ocorreu em 1931 e estima-se que foram mortas de 1 a 4 milhões de pessoas, incluindo-se aí os efeitos secundários de inundações, como destruição de casas, lavouras, fomes e desabrigados. Isso não só ocorreu na bacia do Rio Amarelo. Houve enchentes em todos os grandes rios da China, como o Rio das Pérolas e o Rio Huai, que causaram inundações nesse ano. Entre julho e novembro, cerca de 88 mil quilômetros quadrados ficaram completamente inundados, enquanto outros 21 quilômetros quadrados ficaram parcialmente. Então, o que vocês acharam desse vídeo? Se gostou, já se inscreve no canal, porque logo vai vir mais vídeos como esse. Então, até a próxima e tchau!